Olá e bem-vindos ao canal Coelho Detetive. E no vídeo de hoje temos uma lista dos personagens que possuem alguns transtornos e problemas de caráter. E isso é muito evidente em alguns casos. Isso também, de certa forma, faria muitos de nós nos identificarmos com esses personagens, descrevendo a nossa situação do cotidiano. Será que você se identificou com algum personagem nesse vídeo? Espero que gostem. Então, vamos lá. Sonic, ansiedade emocional. Isso é indiscutível, já que o Sonic tem uma tendência a se irritar com facilidade e até mesmo agir por impulso, além de ficar excessivamente nervoso quando alguma coisa está errada. A ansiedade emocional nada mais é que uma reação de nervosismo e preocupação diante de uma ameaça ou desafio percebido. No entanto, quando essa emoção torna excessiva, persistente e interfere na rotina, ela pode ser considerada um transtorno de ansiedade com sintomas físicos e psicológicos. Na verdade, o Sonic possui até controle nisso, já que nos jogos nós o vemos com impulso e impaciente. Fora que ele age de forma prudente, já que muitas vezes age antes de pensar e também tem uma tendência a não reconhecer os seus erros. Também houveram situações em que o Sonic demonstra uma tristeza quando algo acontece com seus amigos, o que o leva a fazer justiça para protegê-los ou usar o seu poder apenas por vingança. Isso fica evidente em Sonic 3 o filme, pois depois que o Shadow machuca o Tom, ele perde o controle de suas emoções e obriga o Knuckles a indicar a localização da Esmeralda Mestre só para se vingar de seus inimigos que machucaram a sua figura paterna. Isso foi mostrado muitas outras vezes, mas que tudo se resolve no final. Tails, bullying. Isso é muito fácil, pois a franquia interna nos mostra desde a infância, o Tails sofria bullying quando mais novo, por ele ser diferente dos outros animais da floresta, já que ele tem duas caudas. E muitos dos animais mal intencionados muitas vezes não querem ser amigos do Tails por conta dessa diferença, o apontando como estranho e zombando do pobre garoto pelas suas duas caudas. E isso atrapalha muito ele, o deixando tremendamente solitário, também o deixando com muitas mágoas e angústias dentro de si, acreditando que ele não irá conseguir ter amigos. Mas felizmente isso mudou quando ele conheceu o Sonic, e o Tails resolve segui-lo pela ilha, pois além de não ter visto ele na ilha, também notou que o ouriço possui um bom coração. Aí o Tails gira suas caudas em uma velocidade máxima para alcançar o Sonic, e isso deixou o ouriço impressionado. Em muitos jogos dá pra perceber que Tails nunca mais saiu do lado do Sonic, e nem quer sair do lado dele. Ele depende muito do Sonic, tanto é que quando eles ficam separados por situações de vida ou morte, ele fica tão angustiado com a ausência do Sonic que acredita que não consegue assumir sem ele. Como visto em Sonic Adventure, por exemplo. Mas que o Tails conseguiu controlar isso e amadureceu ao longo dos jogos, para um menino com intelecto que rivaliza com Eggman em muitos momentos. Knuckles, ataques de raiva. Também muito fácil, o Knuckles é um claro exemplo de um amigo temperamental e agressivo, que assim como o Sonic, também pode demonstrar uma certa ansiedade, já que ele não confiava nos outros até certo ponto. Isso porque ele fica muito tempo isolado em sua ilha, com o papel de guardião da Esmeralda Mestre. Ele ficou encarregado de proteger a joia a qualquer preço, e não poderia sair desse ponto. Mas o Knuckles, por ser muito tímido e inocente, também não acredita muito no mal ou em qualquer um que quer se aproximar dele apenas por interesse. Já que em seu jogo de estreia, o Eggman fica interessado na Esmeralda Mestre, mas que o Knuckles obviamente não iria deixá-lo levar a joia gigante para si. E lógico que o Knuckles resolve lógico que o Eggman resolve fazer o Knuckles de cobaia de seus truques, para impedir Sonic de chegar até o santuário onde a Esmeralda está escondida. Por conta dessa falta de confiança nos outros,
Muitas vezes o Knuckles se torna alguém difícil de lidar, ficando muito irritado com extrema facilidade, pavio curto, e é aquele personagem que gosta de bater em qualquer um que vê pela frente. Fora que ele acredita ser capaz por conta própria, e também há momentos em que ele vê as pessoas com joias de aparência semelhante àquelas que ele protege e pensa que aquela pessoa estaria tentando furtá-la, que vemos em Sonic Rush, quando ele conheceu a Blaze, e em Sonic Adventure 2, quando ele conheceu a Rouge, que é apaixonada por joias, e deseja muito ter a Esmeralda Mestre para si. Outro detalhe é que o Knuckles tem uma tendência a ficar estressado quando alguém cria problemas, e apesar de não acreditar muito de vez em quando, ele resolve esse problema, mesmo entrando no soco. Amy, dependência emocional. Aparentemente Amy só quer ser amada, mesmo de uma forma insistente. A garota conhece o Sonic e se apaixona por ele. No entanto, não se sabe se foi por causa das previsões das cartas de tarô que despertou o amor e o interesse no Sonic, ou se a menina apenas queria ser amada, e meio que não conseguia isso desde a infância. Isso mudou quando ela conheceu o Sonic, que, como dito antes, as cartas de tarô dela previram que ela seria salva pelo Sonic de uma cópia metálica que é o Metal Sonic. Apesar da franquia não mostrar isso de forma oficial, é bem provável que a Amy tenha sido mal amada no passado, ou subestimada de todas as formas por não conseguir um amor, já que ao longo da franquia vemos que ela aparece sozinha e ela conhece o Sonic graças às previsões das cartas de tarô. Mas perceberam que a menina depois de um tempo ficou ainda mais carente do que o normal por causa do Sonic? Ela persegue o Sonic em todos os lugares e obrigava ele a se casar com ela, dizer que a ama e tudo mais. Gente, isso é só uma teoria, de que talvez a Amy só esteja procurando por um amor, ou por alguém para ser amada. Tanto é que desde que ela conheceu o Sonic, conheceu também o Tails, o Knuckles, e depois virou melhor amiga da Coelha Cream, da Gata Blaze e do Big the Cat, com esse último assumindo o papel de irmão mais velho para ela. Mas isso mudou com o passar do tempo, e em jogos mais recentes ela não demonstrou mais esse problema. Shadow, antipatia pós-traumática. O Shadow demonstrou ser um personagem com uma personalidade bem difícil, peculiar. Isso porque no passado ele era melhor amigo da Maria Robotnik, a neta do Gerald Robotnik, que era um cientista bem famoso. Os dois eram muito próximos e o Shadow amava muito a Maria. Mas lógico que essa felicidade dos dois é interrompida pelos agentes da GUN que a assassinaram injustamente. Esse trauma tomou de conta do Shadow, tanto é que ele foi manipulado pelo Gerald, dizendo que o desejo final de Maria é se vingar dos humanos, como na verdade não seria bem assim. Muitas pessoas se identificam com a antipatia pós-traumática, já que aquela pessoa que tem um profundo respeito e amizade com alguém próximo, tanto é que quando é assassinada, deixa ela com um trauma que deixa ela bem antissocial, ranzinza, isolada socialmente e pouco comunicativa, mudando completamente seu jeito. Isso aparece muito em filmes e seriados. Apesar desse tipo de transtorno ser realmente complicado, o Shadow realmente ficou conhecido dessa forma. Em jogos assim, ele demonstra ser muito melancólico e mal-humorado em muitos sentidos. Tudo isso por causa do trauma sofrido pela morte da Maria. Mas em jogos mais recentes, isso mudou completamente. Blaze, esquizoide. Como podemos notar logo na sua estreia da franquia, Blaze teve uma missão de recuperar as Esmeraldas do Sol que foram roubadas. Ela ficou tão focada na sua missão que literalmente não quer ninguém tentando ajudá-la, pois acredita que eles só querem atrapalharem. Isso a deixa com um transtorno que a impede de fazer amigos, a deixando solitária. Ela tinha uma tendência a agir por conta própria, para cumprir a sua missão. Justamente por isso, ela tinha uma personalidade difícil de lidar, já que aquilo a tornava muito antissocial, ou talvez dura nas suas atitudes.
Felizmente isso mudou quando ela conheceu a Cream, que tenta mudar um pouco mais o jeito de Durona. E ambas se tornaram melhores amigas. A Blaze agora se tornou mais confiável com seus amigos e também menos fria e antissocial que antigamente. Silver. Depressão. Apesar da personalidade otimista que tem atualmente, anteriormente o Silver tinha uma certa depressão. Isso porque ele demonstrou, desde a sua estreia, uma determinação em salvar o mundo da devastação. Mas ele também adquire alguns pensamentos se realmente é o certo realizar aquela tarefa para salvar o mundo. Como evidenciado em Sonic 2006, ele se questiona se é o certo matar o Iblis Trigger para salvar o seu futuro. Mas não para por aí, já que em muitos materiais de divulgação do Silver, ele demonstra ser mais sério, solitário, não parece sorrir muito e aparentemente dificuldade em confiar em si próprio. Além de que no final de sua campanha, ele vê a sua melhor amiga Blaze se sacrificando na sua frente. E lógico que ele não tolerou isso, já que a Blaze sempre foi a sua primeira e única amiga de verdade. Isso o deixou profundamente triste, a ponto de chorar silenciosamente ao final da história. E também, em muitas ocasiões, ele admite fracassos por si próprio, e argumentando ser péssimo herói. E isso é muito preocupante, já que isso deixa o Silver muito sensível. Felizmente ele consegue controlar, e atualmente passa a ser mais confiável com os amigos. Espio. Isolamento social. Essa é super discutível. Espio é um ninja e detetive dos Chaotix, e por ter uma preferência a ficar em paz e tranquilidade, acaba se isolando na maior parte do tempo, tanto é que muitas vezes prefere ficar sozinho e relaxando. Ele não gosta muito de dividir seu espaço, e justamente por conta de todo esse isolamento em casa ou em todos os lugares, ele acaba ficando frio e amargo com os outros, mesmo ainda possuindo uma fala mansa, nobre e calma, e tratando seus amigos de uma forma gentil, até mais que o Shadow. Mas de fato, por mais que o Espio gostasse muito de ficar sozinho, ele não gosta muito de conversar e interagir com os outros, apenas fazendo isso se for necessário. Também é fechado com seus sentimentos e muitas vezes não sabemos o que se passa na sua cabeça. Além disso, por ser um ninja, ele possui uma forma de linguagem bem mais agressiva, já que em jogos como Sonic Heroes, ele tinha uma tendência a mencionar motes o tempo todo, dizendo que o mal deve morrer ou qualquer um dos seus inimigos, mesmo sendo um ninja. Então temos aqui um isoladão dos Chaotix, mas felizmente ele consegue controlar isso. Eggman. Obsessão. O eterno vilão da franquia possui um nível de maldade que ninguém consegue entender o que se passa na sua cabeça. Ele tem uma obsessão bem ilimitada em pegar as esmeraldas do caos para dominar o mundo. Apesar desse objetivo ser inspirado nos vilões de filmes e desenhos, nós não sabemos se o Eggman tinha uma infância difícil e não sabemos muito o motivo dele agir dessa forma. Além da obsessão pelo Sonic, já que ele quer derrotá-lo de todas as suas formas, e acaba que nunca consegue. Então esse lado dele é realmente assustador, já que o Eggman, mesmo sendo bem malvado, convenhamos que isso é demais até pra ele, já que essa obsessão o torna extremamente agressivo, egocêntrico e assustador. Mas eu quero saber de você, acha mesmo que esses personagens realmente precisam de terapia para melhorarem seu transtorno? Diga aqui nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Coelho Detetive. E até mais.